Fixos em você. Ele te observa nessa adoração. Ele te observa nesse louvor. Que Ele receba um louvor sincero dos teus lábios. Que Ele receba uma adoração genuína que flua do teu interior. Que os teus olhos espirituais estejam neles nessa manhã. Que os teus olhos, apesar dos teus olhos físicos estarem vendo as coisas ao teu redor, os teus olhos espirituais vejam a glória de Deus, vejam o poder de Deus sendo derramado sobre nós nesse dia. Senhor, eu creio, Deus, que Tu estás derramando, Pai, o Teu poder nesse lugar, pois a Tua presença já está aqui, Tua presença já é sentida, já é real nesse lugar. Deus, eu creio, Pai, grandes coisas o Senhor tem para fazer por nós nesse dia. Que nosso coração esteja pronto. Que nossa mente, Deus, não esteja pesada, carregada. Mas traz, ó Deus, traz as suas armaduras, capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés, nos calça os pés com preparação do Evangelho da paz. Coloca em nós o escudo da fé e em nossas mãos a Tua palavra, que é a espada do Espírito, Senhor. Nos reveste com as Tuas armaduras, Senhor, para que nenhuma seta na nossa mente seja lançada. Deus, que o nosso coração seja protegido pela fé, Senhor, que nós temos em Ti, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos por esse dia, por essa manhã, por esse culto que nós iremos prestar ao Senhor. Dê um aplauso, igreja. Aleluia. Nosso Deus é santo. Vamos declarar amém, igreja? Amém. Vamos cantar a canção dos céus, a canção que os anjos cantam. Nós um dia estaremos no céu eternamente louvando ao Senhor. Estamos aqui nesse grande ensaio.
vivendo é muito real. Nossa adoração, nosso Deus é muito real, porque é no nosso coração. E tudo que nós estamos fazendo aqui é com um único propósito, de adorar e agradecer o nome santo do Senhor. Amém? E nós estamos vivendo como um sonho, mas em breve será realidade, em que estaremos face a face com o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Imagine eu no céu, vendo a face do Senhor, deve ser lindo, bem mais que um amor, não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero ver assim como Ele é. Atravessar este véu e encontrar com Jesus lá no qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sono, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Eu vejo o Senhor pela fé, mas quero ver assim como Ele é. Atravessar este véu e encontrar com Jesus lá no céu. Eu sei, do sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, atravessar este véu e encontrar com Jesus lá no Podemos te dar graça, Jesus. Poder imaginar a tua beleza, Senhor, a tua grandeza. Nós podemos sentir, Senhor, um pouquinho do que vai ser. Tu tens preparado algo grandioso para nós.
Diga ao Senhor que você quer sentir Ele. Espírito Santo, tu estás neste lugar, Deus. Não permita que nós venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, Jesus. Tu tens algo a nos dizer, tu tens algo a transformar na vida de cada um que está aqui, Jesus. Dos nossos familiares, dos nossos amigos, Deus. A começar de nós, ó Pai. Que nós venhamos descansar em Ti. Que nós venhamos, Pai, deleitar em Ti, Deus. Esperar em Ti somente. E crer, Senhor, que Tu tens algo melhor sempre para nós. Sempre tem algo melhor. Sempre virá um novo dia. Sempre virá um novo amanhecer. A resposta virá no momento certo. Eu creio em nome de Jesus. Porque Tu és o nosso Pai. Tu não desamparas os Teus filhos, Deus. Que Tu possas, Deus, acalentar cada coração que está aqui. A aprender, a descansar e a esperar em Ti. No tempo certo, vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Você precisa
Você acreditou? Amém. Olha aí para o seu irmãozinho, você vai cantar para ele agora. Você vai olhar. Vai dizer para ele descansar o coração. Amém? Você vai olhando. Descansa o seu coração. Tira o olho da preocupação. Deus tem um milagre para você todo dia. Descanse o seu coração, tire o olho da preocupação. Deus tem um milagre para você todo dia. Buscamos a face do Senhor em todo o tempo, amém, irmãos? E nós, quando acordamos, abrimos nossos olhos, que é a primeira coisa que você diz? Bom dia, Espírito Santo. Amém? Cada manhã nós estejamos buscando a face do nosso Deus. Quando nós acordarmos, é a misericórdia de Deus sendo derramada sobre nós. Quando abrimos nossos olhos, é a graça de Deus ali, te envolvendo para mais um dia que o Senhor te permite nessa terra, amém? Somos peregrinos nessa terra, estamos só de passagem. Nosso lugar, nossa morada é no céu. Eu quero cantar essa canção com vocês, que diz: pela manhã te buscarei, e de madrugada que me achegarei a ti. Que delícia, né? Se achegar a Deus, sentir o seu calor, o seu amor. Tá lindo,
tem sustentado, pois palestra, me tem sustentado. Abraça esse querido, esse amado que está ao teu lado, abençoa a vida dele. Essa bênção é valiosa, viu, irmão? Você vai estar abençoado por uma semana aí. De bênçãos. Amém. Eu nunca esqueci, eu no carro com o pai, ele dizia assim, eu vou já ser abençoado. Ele parava no sinal, dava uma ajuda para alguém, e a pessoa dizia, Deus te abençoe. E ele recebia aquela bênção. Valorize essa bênção que você recebe até os domingos. Amém? Pegue na tua mão teu dízimo e tua oferta.
Você vai dizer seu nome, tá? Eu vou falar e você vai repetir. Na hora que falar eu, aí você diz eu, Tatiana, aí você diz o seu nome. Eu, Estela, tá bom? Eu que espero no Senhor, renovarei as minhas forças, voarei alto, como águia, correrei e não me exaustarei, andarei e não me fatigarei. Amém? Você é esse que espera no Senhor. E ainda que nós não vejamos imediatamente, querido, o que nós oramos, a resposta da nossa oração, nós veremos no tempo certo. Eu creio que Deus tem estações, né? Certas. Deus mandava a chuva serôdia naquela estação, a chuva temporã, e Ele derrama essas chuvas na tua vida, em cada estação, na estação certa. Deus, Ele não bagunça, Ele não confunde. Então, assim, espere no Senhor que o tempo vai chegar, você verá. Hoje você está vendo bênçãos que você orou ontem, né, no passado. Você está vivendo essas bênçãos? Você reconhece que está vivendo bênçãos hoje, resposta de oração, e você fez lá no passado? Então você viverá no futuro as bênçãos e as orações que você faz hoje. Mas espere no Senhor. E renove as tuas forças. Amém? Vamos orar, levante suas mãos. Confia que essa semente que você está semeando hoje no reino de Deus, você verá os frutos na tua posteridade. Amém? O Senhor, Ele é o Deus que te abençoa, que te prospera, que te faz prosperar nessa terra. Só o Senhor te faz prosperar. Semeie nessa terra fértil e você verá os lindos campos florindo. Para a glória de Deus, tudo que Deus faz na tua vida é para a glória dele mesmo. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque Tu é quem renova as nossas forças, para esperarmos, ó Deus, o cumprimento das Tuas promessas, da Tua palavra dirigida a cada um de nós. E nós estamos aqui crendo, Deus, que Tu não nos deixará fadigar, que Tu não nos deixará perecer. Iremos esperar com as forças renovadas as bênçãos do alto. Nós veremos com os nossos olhos carnais, ó Deus, todos os milagres que nós cantamos aqui. Todos os milagres que hoje, Deus, estão no reino espiritual, sendo gerados como a mãe gera o seu filho. Estão sendo gerados no reino do Espírito. E no momento certo, na estação certa, se materializará em nossas vidas. Porque a Tua igreja, Senhor, recebe essa bênção de prosperidade. Está destinada a prosperar nessa terra. O justo não mendigará o pão, Senhor. E aqui estão os Teus justos. Abençoa cada semente, cada dizimista, cada ofertante. E a igreja diga amém. Em nome de Jesus. Graças e paz, irmãos. Amém. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Amém. Que amém fraco é esse, irmão? Amém. Queria cantar aqui um louvor que diz que um dia tudo vai se acabar. As pessoas no mundo, elas vão para show, vão para suas festas, parece que é o último dia da vida delas que elas se jogam. Parece toda semana lá no Caixão está tendo festa. Aí ontem a gente foi chegando em casa, o show era 10 horas, começava, 8 horas, todo mundo se apontando lá na rua, na avenida, né? Chamando para entrar nos estacionamentos e tal. E a Dani disse que ela acordou umas 4 e pouco da manhã, estava lá o som rolando bem alto. Lá no Caixão dá para ouvir lá em casa, né? Pertinho. Aí eu saí da minha casa, quando eu dobrei a rua, eu chego na esquina do sinal, eu olho para a esquerda, tem umas 4 pessoas que moram numa casa em frente ao Castelão,
E uma criança, eles levaram bebida, levaram a barraca, levaram tudo, comida, os petiscos, e estavam lá aproveitando o show, pertinho, ouvindo o som. Então as pessoas aproveitam da forma que elas acham que é o melhor para a sua vida, e não é o melhor. A gente sabe que o melhor está na presença do nosso Deus, né, irmãos? Amém ou não amém, irmão? Então, esse louvor diz que um dia tudo irá findar. Então, como a gente está preparando o nosso coração para esperar o fim de tudo? Porque se o Senhor disse que vai se acabar, lá em Mateus 24, ele falou que o final dos tempos acontecerá. Quantos acreditam? Amém. Então se preparem, irmãos, porque se ele falou, vai acontecer. Um dia. Cante com vontade. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará, Ele voltará. Um dia assim me bastará. Um dia só, um dia subir ao céu, deixar este correr, não cansar, edificar, um dia voarei. Só me vai subir, de asas não precisarei, foguete não diz, voador, apenas eu atenderei ao vídeo do Senhor. Aleluia! A força vem, atrai a mim, é forte não vacilarei, ouvindo eu, Jesus o irmão, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então, eu partirei ao doce eterno Maracá, Santo meu Deus. A força de aleluia, Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Tu és adorado nesse lugar, Senhor. Esse lugar vai a tua morada e a tua habitação no nosso coração. Diga a força. A força é forte, não vacilarei. Ouvindo eu, Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então, eu partirei ao doce eterno Maracá, na casa do meu rei. E a gravidade, eu vencerei. Face a face, face a face. Eu aplauso nesse Deus maravilhoso. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Abra a tua Bíblia aí, irmão, já que você está cheio da unção do Senhor na tua vida. 2 Timóteo capítulo 2. Cara, tá com barulho de grilo. Ouvindo? Deve ser um violão. É um grilo. Tá ouvindo o grilo aí, irmão? Eu tô. Tá ouvindo, não? 2 Timóteo 4.
Trazer uma raquete para estar escrito. 2 Timóteo, capítulo 4. Amém ou misericórdia? Amém. Quantos estão armados aí? Amém. Quantos estão desarmados? Cadê loura? Arma loura. Misericórdia. Pois abra. Finja que você está diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino. Peço a você com insistência que pregue a palavra. Insisto, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Oh Deus maravilhoso, Tua palavra é preciosa para as nossas vidas, Pai. A Tua palavra é mais valiosa do que o ouro, do que o diamante, do que qualquer pedra preciosa, do que qualquer valor que o ser humano vem entregar nas nossas mãos, porque a Tua palavra mudou e transformou as nossas vidas, Senhor. Hoje nós fomos transformados, hoje nós somos transformados pela renovação dessa palavra, que todos os dias essa palavra viva e eficaz faz efeito em nós, meu Deus. Eu te peço, Pai, que Tu venhas trazer uma palavra ao nosso coração nessa manhã, que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito usando os meus lábios, meu Pai. Eu quero diminuir para que Tu venhas crescer, para que Tu venhas aumentar, Deus, a Tua glória nesse lugar, meu Pai. Eu te peço que os Teus anjos continuem acampados ao redor dessa igreja, que Teu Espírito Santo continue passeando no meio desse povo, Senhor. Oh, visita aqueles que estão quebrantados, aqueles que estão contritos, aqueles que estão sensíveis a Teu Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmão. Eu digo essa palavra como as últimas cartas do apóstolo Paulo. Tem um versículo aqui que ele fala: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Você sabe o que quer dizer essa palavra libação, irmão? Libação, ela consiste em derramar um líquido, seja ele vinho, seja ele azeite, leite ou água. Então, Paulo usou essa metáfora para dizer que brevemente não seria leite, não seria um vinho que seria derramado, mas seria a vida dele que seria tirada, que seria derramada e oferecida como sacrifício. A libação no Antigo Testamento, ela era usada para derramar o vinho depois de ser feito o sacrifício. Derramava ali o vinho para fazer um sacrifício perfeito. E a gente sabe que Jesus, quando Ele sacrificou a sua vida, Ele não derramou o vinho, não derramou o leite, não derramou água, Ele derramou o seu sangue. O sangue de Jesus foi derramado ali, naquele sacrifício perfeito. Então, irmãos, para a gente entrar nessa carta de 2 Timóteo, que foi uma das últimas cartas que o apóstolo Paulo ele escreveu, e é importante a gente saber, hoje é tudo fácil.
Hoje as pessoas podem estar nos seus escritórios, podem estar nas suas casas, podem estar num camping, pode estar num hotel e fazer suas reflexões. É ou não é, irmãos? Naquele tempo não tinha isso para aqueles que eram perseguidos, para aqueles que se colocavam à disposição de pregar o Evangelho. Então o apóstolo Paulo aqui em Timóteo, nessa carta de 2 Timóteo, nessa segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele não estava no retiro espiritual, pegando ali sua caneta e escrevendo essas palavras. O apóstolo Paulo não estava numa situação muito confortável, como a gente imagina, ele escrevendo aqui palavras de ânimo, palavras de força, sendo que ele estava precisando dessas palavras, mas ele precisaria colocar o ministério dele à frente das suas próprias necessidades. Vocês estão entendendo? O apóstolo Paulo aqui, ele não estava deitado numa cama, ele não tinha cobertor, ele não tinha um ar-condicionado, ele não estava diante de uma mesa confortável. Pelo contrário, a gente entende que o apóstolo Paulo estava ali numa cela, e nessa cela tinha correntes, nessa cela tinha aquele cheiro úmido, aquelas paredes cheias de lodo, aquele mau cheiro de um ambiente de pessoas que são colocadas para serem penalizadas. Então, o barulho distante que ele ouvia ali, dentro daquela cela, era do seu destino que estava sendo selado ali em Roma. Então, irmãos, nós vivemos uma vida confortável. E nós dizemos, nós pregamos o Evangelho. O apóstolo Paulo aqui diz assim, virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. A gente vai pregar para as pessoas, vai falar de Jesus, elas zombam. Minha filha, 15 anos criada na igreja, vai falar de Jesus, ela, eu já sei. Não quer muito saber. Vai falar para o jovem, não estou preocupado com isso mais não. Isso aí é coisa de velho, coisa de quem já passou. Preciso viver o que eu tenho que viver. Você está entendendo, irmãos? A sã doutrina, a palavra de Deus que transformou a minha vida e transformou a tua vida, amém ou não amém? Ela está sendo rejeitada. De hoje, não. De muito tempo que ela está sendo rejeitada. Então aqui a gente vê um homem que passou por todo tipo de dificuldade. Era um homem de extrema sabedoria, um homem de extrema qualificação, era um homem que foi preparado para ocupar a função anterior que ele ocupava, porque a Bíblia diz que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Era um homem capacitado, e a Bíblia diz que ele largou tudo para seguir Jesus, para ouvir a voz do Mestre. Hoje nós largamos tudo para ouvir a voz do nosso Deus. Deixamos de ir para a festa, deixamos de ouvir um forrozinho. Quantos aqui gostavam de forró? Olha, o pessoal falando assim. Tem uns forró gospel aí, mano. Tem um sonho louvor que é bom. É bom ouvir um sonho louvor de vez em quando. Mas a gente decidiu deixar a vida passada para trás. De quem nós éramos e quem nós somos hoje, parecem duas pessoas distintas. Eu creio nisso, amém ou não amém? Então, segundo Timóteo aqui, demonstrou que o apóstolo Paulo estava chegando já nos últimos momentos. Ele deu as palavras de ânimo, de incentivo para Timóteo. Timóteo era jovem, era novo. E o jovem, ele tem muita força, a pessoa nova tem muita disposição. Mas muitas vezes essa disposição não é usada. Eu tenho um cachorro
que ele não sabe a força que ele tem. Um fila, ele em pé, ele dá quase a minha altura. E eu brinco com ele, parece uma criança, ele se fecha. Se ele soubesse que eu tenho um beijo dele outro dia, fez assim pra mim, ó. Eu, rapaz, eu sou teu pai, mas como é que tu tá rangindo pra mim esses dentes, cara? Mas eu errei, eu fui mexer na comida dele. Mas ele não sabe da força dele. Irmãos, nós não sabemos da força que nós temos, não nossa, mas a força que está à nossa disposição, que é a força do nosso Deus. Se é para Jesus, a Bíblia diz que Deus disponibiliza exército de anjos para guerrear a nosso favor. E não precisa nem desse exército. A Bíblia diz que um anjo matou 185 mil pessoas. O que um anjo desse faz com demônios, faz com entidades espirituais que agem contra a nossa vida. Você está entendendo? Amém ou não amém? Nós temos o nosso Deus. E o apóstolo Paulo sabia. Ele falou aqui, eu não sei o versículo aqui, mas ele, que eu botei aqui tudo em sequência. Ele fala aqui, ó: quanto a mim, a minha partida chegou. Ele sabia que o seu destino havia sido traçado. Então, alguns pontos a gente precisa destacar no contexto aqui dessa segunda carta do apóstolo Paulo. Paulo descreve o local que ele estava como um local de correntes. Está com frio, é? Vou desligar os rapidinho para hoje. Então ele menciona ter sido abandonado por muitos. E quando eu comecei a ler isso aqui, meu coração começou a ficar amolecido. Meu Deus, as pessoas falam tão mal do apóstolo Paulo, outras querem ser o apóstolo Paulo, mas essas pessoas que querem ser, essas pessoas que falam mal, nunca estariam aqui no lugar dele. Segundo a tradição cristã, Paulo foi preso de 5 a 7 vezes, irmãos. Não foi uma vez e traumatizou ele, não. As pessoas hoje vão presas ou no presídio e elas saem traumatizadas quando elas são inocentes. Ele era inocente. As acusações eram das mais absurdas. Então, ele menciona ter sido abandonado pelos seus amigos, por muitas pessoas que estavam com ele. Paulo chegava numa cidade, abria uma igreja. Chegava em outra, deixava ali um presbítero, deixava ali uma pessoa responsável. E ele seguia a sua jornada. Porque a Bíblia diz que Jesus chamou ele para pregar aos gentios. E ele diz: Timóteo, insiste, Timóteo, não desiste. Há tempo e há fora de tempo, na chuva ou no sol. Timóteo tinha suas debilidades também de saúde, mas o apóstolo Paulo encorajava ele a não desistir. Diga para a pessoa que está do lado: não desista. Eu vi um filme esses dias, irmãos, de duas pessoas. Começa assim, duas pessoas. Claro que a gente sabe que não vai ser assim, mas duas pessoas que elas se encontram depois de uma morte, é só uma simbologia. E elas começam a conversar um com o outro, e um era pior do que o outro. Aí tinha uma porta do céu e uma porta do inferno, e eles não queriam ir para cá, mas eles estavam ouvindo o inferno chamando e não ouviam nada de cá. E aí eles tiveram que entrar ali naquela porta que dava para o inferno, e quando ele entrou ali, ele viu aquele mar de gente morta. E o que o filme quis passar? Que depois que a pessoa está ali, não tem como sair daquela situação. Não é como você, Deus, você não, como é uma pessoa que está presa e ela tem um advogado, ela tem ali alguém que possa tirá-la, irmãos. Por isso que a nossa vida tem que ser muito bem encaminhada quando a gente tiver fôlego para respirar, porque depois não tem o que fazer.
Ninguém vai ouvir quem está ali, porque já é uma condenação, não de qualquer pessoa, mas do próprio Deus. E aquilo que Deus vai fazer ali no inferno, no lago de fogo, é irrevogável. Você está entendendo, irmão? Então o apóstolo Paulo, ele aqui descreve nessa carta como se fosse ali um testamento final. Paulo estava ali numa solidão, numa vida extremamente difícil, piedosa. Quando ele disse que estava abandonado, ele disse assim: Timóteo, quando você vir aqui, Timóteo, traz minha capa, traz meus pergaminhos, traz aquilo que eu escrevi. Então não era um momento de alegria do apóstolo Paulo, era de sofrimento. Mas ele usou esse sofrimento para trazer ânimo para quem estava precisando. Irmãos, como a vida, ela dá um giro rápido, né? Domingo eu estava aqui bem só, orando aqui pelo Ian, orando pelo Caleb. O Caleb estava mal lá em casa com a Dani. Lá em casa os 4 pegaram essa, não, eu, a Nicole e o Caleb pegou essa virose da mosca aí. E eu bem aqui domingo, irmão. Comi, foi muito dia maravilhoso. Quando vai comer, quantos vai comer aqui? Como foi essa vai comer? Eu comi uma Dani, eu vou pedir uma pizza, bora. Vai pagar, vai, vou. Ela pagou, achei ótimo. Aí comemos a pizza, viu, tio Socorro? Aí de madrugada, lá vai eu correr no banheiro vomitar. Lá eu vai no banheiro fazer os número 2 lá. Só que era água pura e só água. Passei a madrugada assim, de manhã, estava mole, irmão. A Dani me levou na Unimed, fui na Unimed, até hoje com a marca do roxo, a mulher errou aqui, ó. A mulher errou a injeção e deixou roxo. Aí veio segunda, terça, quarta e quinta ruim. Perdi, eu achei que nunca perdi 5 quilos em 5 dias. Aí já ganhei 3 em 2 dias. Mas o que eu quero dizer, como tudo muda. Eu dizendo aqui domingo, irmãos, tudo pode mudar de uma hora para outra. O tempo abre, de repente o tempo fecha, né? A gente está aqui, sai de casa tudo aberto, de repente fecha. A vida é do mesmo jeito. Tudo pode mudar de uma hora para outra. Então o apóstolo Paulo estava preparado, estava totalmente preparado para a mudança que haveria na sua vida. Então não foi a primeira prisão, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima que parou ele. Nenhuma das prisões parou o apóstolo Paulo. É tanto que a prisão de Filipe, que foi a primeira, onde ele estava com Silas, a Bíblia diz que eles cantavam lá dentro da prisão. Eles salmodiavam dentro da prisão, apanhando, sendo açoitado e louvando o nome do nosso Deus. Então, essa carta aqui de Timóteo é um testamento final, como eu falei, exortando Timóteo a ser corajoso. Paulo não estava pensando nele, ele já estava sendo encaminhado para o seu destino, que era a morte. Ele era um cidadão romano, mas ele sabia que o seu destino estava sendo selado. E Paulo destaca aqui perseverança. Nós temos que ter perseverança para nós chegarmos, como a gente cantou aqui, ao último dia da nossa vida e recebermos a coroa da justiça. A gente tem que ter perseverança. Jesus perseverou na missão dele até o final. Até quando ele disse: Senhor, está consumado, aqui está feio. Jesus foi até o fim. Quantos querem ir até o fim da sua vida servindo a Ele? Não é só eu ou as pessoas que estão ouvindo você falando, não. O céu está ouvindo, o Senhor está ouvindo, o universo inteiro está ouvindo você falar aqui, irmãos. Então, Paulo destaca aqui que a fé dele era inabalável. Diga: minha fé é inabalável. Nada pode abalar a tua confiança.
E ele destaca aqui no final, quando ele diz: combati o bom combate e acabei a minha carreira. Me sei, estou dando por encerrado. Sabe quando as pessoas terminam um ciclo? Eu passei quase 20 anos trabalhando na Cruz e encerrei o ciclo. Eu não me vejo mais trabalhando lá como vendedor, mas trabalhei quase 20 anos rodando nessa cidade vendendo produto. Encerrei a carreira de vendedor. Essa vida que a gente está passando aqui nessa terra, olha aqui para mim, irmão, ela é passageira. Coisa rápida. Segundo Timóteo, não é uma carta teológica escrita em condições ideais. É um testamento redigido por um homem que sabia que não sairia vivo daquele lugar. Cada palavra carrega o peso de quem está se despedindo e muda completamente ao longo das suas escritas. Aí a gente vai, irmãos, aqui para as prisões do apóstolo Paulo. As principais prisões foram registradas em Filipos, em Atos, capítulo 16. Anota aí, irmãzinha, para a senhora ver depois. Não vou ler isso aqui não, irmão. Foi em Filipos, onde estava ele e Silas, onde eles foram presos, açoitados. E o que aconteceu ali naquela prisão, irmão? Nem houve um terremoto. As celas começaram a se abrir e eles saíram cantando. O milagre aconteceu ali, irmãos. Outra prisão em Jerusalém, Atos capítulo 21, versículo 33. Prisão em Cesareia, Atos 23, 23. E prisão em Roma, foi 2 prisões em Roma, a primeira e a segunda. A prisão em Éfeso, que foi a prisão mais pesada que o apóstolo Paulo passou, e onde ele escreveu cartas grandiosas, cartas de Filipe aos Filipenses, carta aos Colossenses e talvez a carta de Filemon. Então, as principais escritas do apóstolo Paulo foi encarcerado. Não foi numa rede tranquila, deitado. Quantos gostam de rede? Misericórdia. Quantos gostam de cama? Ô glória, é muito mais dormir em cama. Dorme reto, bonitinho, dorme todo torto. O apóstolo Paulo estava assim, irmão. E isso não o abalou. Isso mexeu, sim, claro, com o emocional dele. Mas a fé dele não foi tocada. Irmãos, não interessa o caminho que Deus vai nos direcionar para nós trilharmos esse caminho. O que interessa é que nós devemos confiar no nosso Deus. Que o Deus que nos coloca naquela situação, Ele vai estar conosco naquela situação. Ele não nos abandona. Amém ou amém? Amém. Então, a prisão de Éfeso foi tão sofrida que ele chegou a perder a esperança de sobreviver. Olha aí o que diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9. 2 Coríntios. Porque não queremos, irmãos, que fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo, olha aqui, foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Alguém aqui já teve uma situação dessa, de você perder a esperança da tua própria vida? Não, né, irmão? Tenho certeza. Eu tive uma vez que eu pensei que eu estava no fundo de um poço, que eu não ia sair desse poço. O apóstolo Paulo estava nessa situação. Irmãos, vocês estão vendo essa camisa aqui bonita? Olha aqui atrás. Marquinhos, o empresário Marquinhos está fazendo as camisas bonitas. Tem branca, tem preta, tem azul, tem marrom. Tudo tá bom que você escolher, irmão. Do tamanho que você quiser. Até para o bondinho da galera, bondinho alto.
Depois fale com o Marquinhos aí que ele faz a beleza para você. Aí eu quero minha comissão. De graça não, né, minha filha? A senhora vai pegar e comprar carne e comida de graça? Não compra. Eu acho que nem gesso na testa tem mais de graça, né? Hoje em dia, para acabar com o ditado. Então, irmãos, a prisão aqui em Filipos, o apóstolo Paulo havia sido preso 2 vezes em Roma. A primeira prisão registrada no livro de Atos foi relativamente branda, porque diz que é como se ele tivesse que cumprir a prisão domiciliar. Foi tranquilo. O apóstolo Paulo foi preso e depois foi liberado. A primeira prisão foi registrada quando Paulo morreu em Filipos durante a sua segunda viagem missionária, por volta de 50 depois de Cristo, conforme narrado em Atos, capítulo, anota aí, irmãzinha, Atos 16, do 19 ao 24, onde Paulo e Silas foram açoitados, foram ali, acusados de libertar uma escrava, de pessoas que usavam ela para adivinhação, e isso enfureceu os donos daquela escrava, e eles acusaram, e ele foi ali preso. Então, o desfecho, durante uma noite, o terremoto abriu as portas da prisão, levando a conversão do carcereiro. E ao saberem que Paulo era um cidadão romano, eles retiraram as acusações, pediram desculpa ao apóstolo Paulo e liberaram ele. Isso é a primeira prisão em Roma. Já a segunda prisão, que foi essa que tirou a sua vida, essa segunda prisão foi outra história. O imperador Nero havia iniciado uma perseguição feroz, voraz contra os judeus, contra os cristãos do primeiro século, e tudo culminou na morte de muita gente. Não foi de pouca gente, foi muita gente que morreu nesse período dos anos iniciais do Evangelho. Então, irmãos, hoje a gente vive numa situação boa no país, que até agora você ainda pode expressar sua fé. Você pode estar com sua Bíblia aqui, você sair de casa e você não ser apedrejado. Você sair de casa e não te arrastarem para um lugar e te queimarem vivo. Muitos lugares do mundo acontece isso. As pessoas são obrigadas a negarem a sua fé, ou elas são mortas, executadas. Eu vi uma mãe com um esposo, a mãe, a esposa dele e os filhos. Botaram eles na África, botaram no meio de um espaço aberto assim. Juntaram ele, umas 5, 6 pessoas e metralharam. Assim como se estivesse matando uma formiga. Gente, matando gente. Então aqui foi um tempo de muita violência, de um massacre que esse imperador que começou, e acabou que o apóstolo Paulo estava ali no meio, e como ele era considerado um líder, um influenciador, ele foi sentenciado à morte. Paulo sabia que não havia ilusão. Paulo sabia que havia chegado o momento. Ele disse para Timóteo: eu estou sendo encaminhado, e tudo bem. Ele sabia que não havia nenhum recurso político a ser feito, não havia mais nada a negociar. O que havia era Timóteo, filho na fé, e a necessidade urgente de passar tudo aquilo que ele precisaria passar. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Você está entendendo, irmãos? A gente sente que o tempo desse mundo está se esgotando. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. As pessoas não vão querer mais nem ouvir o nome de Jesus. As pessoas vão usar Jesus como se fosse um negócio. O que mais a gente tem visto, irmão? O que tem de profeta aí dizendo: eu profetizo isso, aquilo. E a gente vai para a Bíblia, o profeta diz assim: assim diz o Senhor. As profetadas por aí que a gente vê de tudo que é lado, quando eu recebo, eu nem olho, irmão.
Sinceramente, eu nem olho. Eu vi um cantor esses dias, ele profetizou ali que vai haver um avivamento nessa cidade e no seu irmão. Será que o Espírito Santo está concordando com ele lá? E move aí as pessoas, a prefeitura, meu irmão, sabe? Os políticos envolvidos. A gente sabe que não é nada de evangelismo. É dinheiro, irmão, entrando no bolso. Tá aí os caras aí do funk preso, vocês estão acompanhando aí? Aí os caras com um monte de carro na garagem, ricos, jovens, não é milionários, é bilionário, 1,6 bilhões de dinheiro aí desviado. E fica, eu vejo pessoas, às vezes nos comentários de vídeos, ai, por que nós somos tão injustiçados? Por que uns têm muito, outros têm pouco? Irmão, o que tu tem é o que Deus te deu e se dê por satisfeito, irmão. O apóstolo Paulo recebeu a palavra de Deus: a minha graça te basta. Para que ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, irmãos? O evangelho é simples. O evangelho é o mais simples do mundo. E as pessoas dificultam ao máximo para que o reino receba mais vidas. A palavra só precisa ser ministrada. Quer mais revelação do que palavra pregada? Quer mais revelação do que a palavra de Deus sendo exposta para a nossa vida, como está sendo feito nesse lugar hoje, irmão? Isso é revelação da palavra de Deus. Amém? Amém. Então, o contexto aqui, a gente vai já terminando. Diz que naquele momento, então, Paulo estava especulando sobre o futuro da igreja intelectual. Ele estava olhando para a realidade que já começava a se desenhar ao seu redor. Quando ele fala que o amor de muitos se espera, que as pessoas terão dificuldade para ouvir a sã doutrina, ele estava sentindo isso já naquele momento, 50 depois de Cristo. A gente está em 2026 depois de Cristo. E as pessoas continuam com seus corações duros. Aí você diz assim, ó: ei, se você não aceitar Jesus, você olha o teu caminho aí. Pessoa, deixa de botar terrorismo. Deus é amor. Deus jamais enviaria alguém para o inferno. Realmente Deus não queria, não, irmão. Mas Deus não dá as opções, né? Deus não dá. Outro fica de um lado, outro fica do outro, né, irmão? É o mesmo homem, irmão. Tem meio termo? Tem. Tem em cima do muro? Tem não, irmão. Ou tu vai para um canto, ou tu vai para o outro. E quem é que escolhe? Somos nós. Eu escolho se eu vou pecar ou não. Tu escolhe se tu vai pecar ou não. Eu vou fazer 20 anos de casado. Eu escolho ser fiel à minha esposa e ela ser fiel a mim. Tu escolhe ser fiel a Deus ou não. A Bíblia diz que Deus é fiel o tempo todo. Quem quebra a aliança não é Deus, somos nós. Quantas vezes Deus diz na palavra: ó, eu quero juntar vocês, Israel, como se fossem uns pintinhos assim, debaixo das minhas asas. O povo queria nada, irmão. Quantas vezes Deus quer pegar a gente no colo e a gente fica como um menino: eu quero o colo dela. Deus quer nos acolher, nos cuidar, e a gente não quer. Eu quero viver minha vida. Que negócio de ter tempo para orar, tempo para louvar, tempo para adorar. Sempre que eu digo na minha oração: Senhor, essa igreja está à tua disposição para te adorar. Quantos eles estão dispostos? Amém, Débora? Acorda, Débora. Dá uma cutucada na Débora aí. Irmãos, a nossa vida foi feita para adorar o nosso Deus. Quando Ele disse que nos escolheu desde antes da fundação do mundo, é porque antes de você ser esse bonitinho, essa bonitinha que você é, você já foi escolhido por Ele.
Porque Deus não está vendo aí o teu cabelo branco aí, a tua pele velha toda enrugada velha, a tua cara toda ficando caindo aí. Não está vendo isso não, irmão. Deus está vendo a tua alma linda, bonita, jovem eternamente. Amém? Tenta olhar aí para o teu vizinho para tu ver uma alma nova aí depois. Além do que os olhos podem ver. Amém, irmãos? Então, irmãos, o apóstolo Paulo sabia o que ele tinha a ganhar. A Bíblia diz que ele fala assim, ó: conheço alguém que foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. O que o apóstolo Paulo viu ali, que ele não podia nem falar, foi coisas tão grandiosas, que tinham espinhos na carne dele, que era para ele não se exaltar. Você está entendendo, irmão? Se Deus revelar coisas grandiosas para mim e para você, Ele vai saber dosar o limite. Ele vai dosar o limite para que isso não nos destrua. Às vezes a gente ora e não acontece nada. Amém ou amém? E eu assim, esses dias eu disse, Senhor, às vezes a gente se pergunta, por que eu vou orar se a tua vontade é soberana? Mesmo que eu peça alguma coisa, tem que passar pela vontade de Deus. Irmãos, no mesmo dia Deus respondeu. Porque às vezes você fica, eu estava ali, essa semana foi muito difícil, irmão. Eu não conseguia nem andar direito, não tinha força para nada, eu parecia um velho. Conseguia comer, eu estava perdendo 1 quilo por dia, aí eu não vou orar para me ficar bem, não. Se Deus quiser me fazer bem, Ele vai eu ficar bem de novo. No mesmo dia, estava vendo um vídeo e a moça falou assim, ó: eu trabalhava para os orixás, eu fiz um pacto, eu trabalhava na feitiçaria. E eu comecei a graduar, comecei a crescer. Isso é um podcast depois de ser liberto. E ela dizendo que começou ali a ter sucesso, de repente tinha coisas que atrapalhavam. E ela, como é que pode, não está dando certo, isso que eu tenho que fazer? E ela falava com os guias dela e foi falar lá com uma pessoa mais experiente do que ela. E ela falou: olha, tem barreiras impedindo. A gente não sabe o que é, vamos detectar o que é. Tem alguém da tua família que é de igreja, tem minha mãe é muito de oração. Está aí o problema. A tua mãe está sendo uma barreira impedindo que esses trabalhos funcionem. E essa barreira foi usada até essa moça ser liberta. A oração da mãe dela era uma barreira no mundo espiritual que impedia ali, ó, travava. E não havia nada que eles pudessem fazer no mundo espiritual que aquela barreira fosse tirada. Porque Deus colocou aquela barreira impedindo, irmãos, através da oração daquela mulher. E na hora que eu vi aquele vídeo, eu entendi. Só ora que eu faço o resto. Deus praticamente disse isso: ora que eu faço o resto. Deus sabe que tudo tem que ser feito, mas Ele quer que a gente esteja inserido, que a gente lute pela nossa vitória. Deus tem que ficar lutando para a gente estar o tempo todo vencendo, não, irmão. A gente tem que lutar, a vitória é nossa. A vitória vai ser minha e a vitória vai ser sua. Em nome de Jesus. Então, para terminar, era um padrão que se repetia e um dia chegaria ao seu ponto mais agudo. Então Paulo abre aqui o capítulo 4 de Timóteo com uma declaração que não deixa espaço para interpretações confortáveis. Ele diz assim, ó: proclama a palavra, insiste quer seja oportuno ou não. E eu trago isso para os nossos dias. As pessoas que estão ao nosso redor, independente de elas quererem ouvir ou não, a gente tem que falar.
lança, diz, ai, tu é doido, ai, tu não sei o que, ai, eu não acredito, não interessa, vai falar, fala. Porque o mundo não deixa de falar, não, irmão. Sabe quando uma mentira é contada tantas vezes que se torna até verdade? Já ouviu assim? Bate. Irmãos, a gente está com a verdade, amém ou não amém? A verdade não precisa ser distorcida. A verdade só precisa ser revelada. E como é que ela é revelada? A palavra de Deus é a verdade. Falando. Ah, eu não quero ouvir, fala, vai ouvir. Para terminar, ele disse que teria tempos difíceis pela frente. Antes de entender o que ele estava mandando fazer, é preciso entender o porquê ele sentiu a necessidade de tanta urgência. Havia um tempo vindo, ou já presente, em que as pessoas não suportariam ouvir a palavra de Deus. Hoje é ultrapassado você viver diante da palavra de Deus. E as igrejas que muitas vezes querem ganhar muita gente, principalmente jovem, eles começam a mudar um monte de coisa. Como eu falei outro dia, tinha um monte de jovem numa igreja que eu vi um vídeo que eles fizeram fazendo uma tatuagem para lembrar da missão deles. Tatuagem, irmão, o que tem a ver, Jesus? Já pensou Jesus chegando lá com uma tatuagem dizendo aqui, minha missão, morrer, os prega aqui, a gente prega aqui no pulso de Jesus, um prega aqui, uma coroa desenhada aqui, já pensou? Jesus aqui, eu sou Jesus, ó. Aqui meus sinais para não me esquecer da missão. Não posso esquecer da missão, viu, missionário? Não se esqueça da missão. Bota uma tatuagem aí para tu não esquecer. E os jovens lá, a missão aqui, ó, a tatuagem aqui, ó, para mim não me esquecer. Irmão, que negócio doido é esse? Que a Bíblia diz que a palavra tem que estar guardada no nosso coração para a gente não pecar contra o nosso Deus. E que adianta estar na pele, irmão. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Ainda mais uma pele velha dessa. Vocês estão entendendo, irmãos? Como é sério o que nós vimos aqui em 2 Timóteo? E aqui a gente teve uma previsão distante, não. 2000 anos não é nada. É pra gente. Que aí, irmãzinha, já chegando no 100 já, a orelhinha. É muito. Mas a Bíblia diz que 1000 dias para Deus é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 dias. É ou não é, irmão? O que é milhões de anos para Deus não é nada. Se a Bíblia diz que Ele é eterno. O tempo é para a gente. Nós estamos inseridos na linha do tempo. Por que nós temos que ouvir a voz de Deus? Porque nós somos limitados no tempo. Nós só vivemos o presente. Não tem nem como viver o passado e nem o futuro. E a Bíblia diz que Deus vê todas as linhas do tempo da nossa vida. Ele está fora do tempo. Ele é atemporal. Ele está fora do crono. Você consegue entender isso, irmão? O tempo de Deus é o Kairos. Então quando a gente escuta, 66 milhões de anos os dinossauros estiveram aqui. Porque o universo tem 14,3 bilhões de anos. Irmãos, deve ser muito mais. Isso é uma estimativa da ciência. Imagina o nosso Deus, irmãos, eterno, de eternidade em eternidade. E o Senhor nos convida a viver com Ele de eternidade em eternidade. Ele nos convida a viver essa vida com Ele. E como é que nós temos dito para Deus? Sim ou não? Sim. Amém? Fica de pé aí, 10h30, Jesus. Sim, pois é, quem quiser as camisas, é só falar com Marquinhos. Que Deus possa, irmãos, nessa manhã, trabalhar no meu coração, no teu coração, como Deus trabalhou no meu, quando eu estava escutando essa palavra. Saber que Deus
Ele se importa com a nossa vida. Ele usou o apóstolo Paulo para se importar, para incentivar Timóteo. Se hoje você está aqui, eu tenho certeza que alguém orou pela tua vida. Alguém intercedeu pela tua vida. Alguém chorou pela tua vida. Fecha os teus olhos. Oh, Jesus maravilhoso. Vem nesse lugar, Senhor. Vem nesse lugar, Pai. Derrama a tua glória nesse lugar, Jesus. Sobre cada uma dessas vidas que vieram a esse lugar para te adorar. Que vieram nesse lugar para se prostrar diante da tua presença. Que vieram nesse lugar para se humilhar diante do Rei dos Reis. Diante do Senhor dos Senhores. Oh, Senhor, nós temos a consciência de que nós precisamos andar nos teus caminhos, de que tudo aquilo que o Senhor prometeu, de que estaria preparando moradas, de que estaria preparando lugares, tudo vai se realizar um dia, e um dia nós veremos o Senhor face a face, não somente, Deus, de ouvir falar, de sentir, de viver ali dia a dia, mas de estar ao teu lado, olhando nos teus olhos, olhando os teus cabelos, olhando, Senhor, o teu corpo, Deus espiritual. Assim nós também seremos, meu Pai. Oh, Deus amado, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, para que nós venhamos continuar caminhando em nome de Jesus. Dá um aplauso para Jesus. Algum aviso aí? Tem um da Regina, que é o intercessão, reunião dos intercessores. Reunião dos intercessores, dia 4 de abril, 2 de maio. O que é isso aqui? Antigo. E é porque tinha um endereço. Aí o Cias Lopes, 128. Aí a festa das mães, dia 9/5, às 18 horas. E o bazar, dia 16/5, às 9 horas. Amém, irmãos? Amém. Oração pelo Marcos Paulino entubado, precisando de UTI. Ana Cleide, que é a do bebê, está doente. Queria chamar aqui o missionário para fazer essa oração. Tem mais? Irmão, não sai agora não, viu? Só fecha a porta aí, viu, Marcelo? Então vamos orar lá. Marcos Paulino não conseguiu, infelizmente. Faça uma oração. Aí foi quem passou. Pai querido, Pai amado, nós oramos, Senhor, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Nós, Senhor, ouvimos a Tua palavra e o propósito, Senhor, que Tu tens para cada um é que todos vivam a fé, Senhor, a fé verdadeira, a fé que remove montanhas. E quando nós, Senhor, apresentamos vida diante de Ti, é a certeza, Senhor, que nós cremos no poder da oração, Pai. E aqui, Senhor, nesta manhã, nós apresentamos a Ti, Senhor, Marcos Paulino, Senhor. Ó meu Deus, eu creio que o Senhor tem poder para remover, Senhor, para quebrar, Senhor, toda maldição, toda enfermidade. Eu creio que o Senhor tira do leito, tira, Pai, ainda que esteja na cova, ainda que esteja no sepulcro, Senhor, Tu, Senhor, ressuscita. E nós, Senhor, estamos vivendo nos últimos dias. Nós queremos viver esta fé, Pai, onde nós, Senhor, já temos recebido milagres, Senhor, através de orações. E nós estamos orando, meu Pai, apresentando cada vida, apresentando o Reginaldo, Pai, nas Tuas mãos, Pai. Eu creio que já está entregue. Também o Edivando, Senhor, Pai, eu creio que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais, Pai, na vida desses que estão ali aprisionados naqueles leitos, Pai. Toque em cada vida. Se tem
em nome de Jesus, porque nós cremos, Senhor, que Tu és o médico dos médicos e que faz a obra perfeita, Pai. Assim, meu Pai, Tu fizeste na vida do pastor Léo, da sua família. Eu creio que o Senhor também está fazendo na vida da minha esposa, Senhor. Que hoje, Senhor, não venceu, meu Deus, com essa virose, mas eu creio que Tu és poderoso para fazer na vida da Márcia, para fazer, meu Pai, na vida desse jovem, Pai, de todos que nós entregamos nas Tuas mãos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Quem crê, diga amém. Amém. Esteja a mão para a tua casa, irmão. Deus amado, libera a tua igreja em paz. Que o teu sangue precioso esteja sendo aplicado nos nossos parentes, sobre a nossa casa, nos protege, nos guarda. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja do Senhor diz amém. Amém. Amém.